Agora nós vamos falar de reta numérica, números racionais, né? Números racionais. Né? Que é o nosso conjunto dos números racionais é determinado pela letra Q. Bom, como a gente já falou, o números racionais, qual a definição do números racionais? É um número que eu posso transformar em fração. Nós já vimos que o número decimal, ou seja, o número que contém vírgula, nesse caso aqui, por exemplo, 0,7 é um número decimal. Bom, mas o 0,7, qual é a parte inteira do 0,7? É o quê? É o zero. Na verdade, 0,7 é 7 sobre 10. Lembra que a gente expliquei isso na última aula? Aqui eu tenho uma casa, então vai ser 1 e o 0, né? De acordo com o número da casa. Então, nós temos aqui o 7 dividido em quantos pedaços? Em 10 pedaços. Mas, nesse caso aqui, ele é o número inteiro dele vale 0. Significa, então, ele é um número positivo. Então, significa, então, que esse número está entre 0 e 1. Você nem precisa transformar em fração, nesse caso aqui, em fração decimal. 0,7 está mais próximo do 1 do que do 0. Mas eu tenho que dividir do 0 até o 1 em quantos pedaços? Tem que dividir em 10 pedaços. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou dividir em 10 pedaços. Dividir em 10 pedaços de segmento. Então, eu vou identificar o sétimo desses 10 pedaços. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, aqui, esse ponto aqui vai ser o meu 0,7, tá? Então, dividir do 0 até o 1, o 0 é a parte inteira, tá entre 0 e 1 inteiro. Dividir em 10 pedaços, porque 0,7 é a mesma coisa que 7 sobre 10. Dividir em 10 pedaços e vou marcar o sétimo pedaço dessa divisão, ok? A mesma coisa aqui. Quem é a parte inteira daqui? A parte inteira daqui é o número 1. Então, significa que o número está entre o 1 e o número 2. Então, eu vou dividir isso aqui em 10 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 pedaços, mas eu vou escolher o quê? O sexto, né? Vou andar 6. Do 1 até o 2, eu vou andar 6. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse ponto aqui vai ser o 1,6. Tudo bem? A mesma coisa acontece quando eu tenho 2,7. Qual é a parte inteira desse número? É o 2. Então, está entre o 2, que é o menor número, até chegar a quem? Até chegar o 3. Então, eu vou fazer o quê? Novamente, eu vou dividir em quantos pedaços? Em 10 pedaços. Dividir em 10 pedaços, só que eu vou fixar no sétimo pedaço entre o 2 e o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai ser o 2,7. Tudo bem? Bom, mas aí quando o número não for assim, não for decimal, né? Exato. For um número, por exemplo, o denominador valendo 6. Significa, então, que eu tenho que dividir esse segmento em quantos pedaços? Eu tenho que dividir em 6 pedaços. Só que não dá para saber, que eu tenho que saber quem é o inteiro, aonde está localizado na reta. Se está localizado no 1, no 2, no 3, no 0, está entre o 1 e o 2, está entre o 2 e o 3. Por isso, eu tenho que dividir 17 sobre 6. Bom, vai dar o quê? Vai dar 2, resto quanto? 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. Para chegar a 17, sobram quanto? Sobram 5. Então, esse número aqui não dá... Aí a gente continua, aí a gente faz assim, ó. Aqui é a parte inteira desse número, é o 2. 2 inteiros. Qual foi o resto da divisão? 5. 5 sobre quem? Sobre 6. Certo?
Então, esse número, o número inteiro aqui desse número vai ser quem? Vai ser o 2. Significa, então, que ele está entre 2 e 3. Não preciso continuar o cálculo, é só fazer isso, tá? O resto da divisão vira numerador, o denominador continua sendo o 2. E quem vai ser o número inteiro? Vai ser, o denominador continua sendo 6. E o 2 vai ser a parte inteira. Significa que esse número está entre 2 e 3. Só que eu vou dividir agora, em vez de 10 pedaços, eu vou dividir em quantos pedaços? Eu vou dividir em 6 pedaços. Então, eu vou dividir aqui em 6 pedaços. Dividir esse segmento em 6 pedaços. E vou selecionar o quinto pedaço, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou selecionar esse aqui. Esse aqui vai ser meu 2 inteiros, 5 sexto, ou seja, 17 sobre quem? Sobre 6. A mesma coisa acontece quando ele for negativo. Eu já fiz o cálculo vai ser menos 2, 5 sobre 6. Menos 2 é a parte inteira, então vai estar entre menos 2 e quem? Menos 3. Então, eu vou dividir aqui em 6 pedaços, né? Dividir em 6 pedaços. E aí, eu vou pintar, vou selecionar o quinto pedaço, né? Só que aqui, não vou selecionar daqui para cá. Como ele é negativo, tem que ser da direita para a esquerda, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui vai ser o menos 17 sobre 6. Essa é a diferença do negativo para o positivo. Do positivo, a gente vai da direita, da esquerda para a direita. Vai andar assim, ó, né? E o negativo, a gente vai andar ao contrário. Da direita para a esquerda. Ok?